Bom, gente, boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso CCNA1 do Programa de Cibersegurança da Cisco. Para quem está chegando por agora, seja bem-vindo. Nós já fechamos 3 módulos, né? 2 módulos, quer dizer. E desses 2 módulos, vamos apresentar para vocês aqui onde nós paramos. Nós já trabalhamos aqui, nós começamos o módulo 3 comigo e o Ítalo, possivelmente no sábado, viu redes de hoje. Deixa eu só desligar esse alarme, gente, só um momentinho. Isso, desliguei. O que nós vimos aqui na semana passada? Na quinta e na sexta, nós fechamos o módulo aqui, deixa eu ver, o módulo, esse aqui, né? O módulo 3 e 4, nós vamos só passar uma revisão rápida hoje aqui do que a gente viu, e o Ítalo deve estar trabalhando com vocês a temática 1 e 2, que é redes de hoje e switch básico. Hoje nós vamos dando continuidade ao modelo OSI, nós vamos entrar na camada de enlace e vamos falar bastante do Ethernet. E possivelmente nós ficaremos nisso hoje. E aí, possivelmente amanhã a gente já entra no laboratório prático. Se já estão no 5, Márcio, você já parceias sérias liberadas. Só não entendi essa linguagem. Parceias sérias liberadas. Parceias sérias. Tá. Depois eu vou entender isso aqui. Provas parciais. Obrigado, Márcio. Elas já estão liberadas para vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Inclusive da 1 até a 17, todas estão em blocos, né? Que elas são em blocos e conjuntos, são 2 módulos por uma prova, a relação que existe. Então, gente, aqui de certa forma nós vamos começar a trabalhar a camada de enlace, vamos dar uma olhadinha no que a gente viu lá atrás, de protocolos e modelos da camada física, só para a gente pegar a sequência. E a partir de agora, já está gravando, já tem essa aula gravada e, igual eu falei para vocês, eu levo quase 24 horas para colocar ela disponível para vocês. O Ítalo resolveu o problema dele com vocês, da gravação? Aí, o Márcio, não sei se você olhou lá para a gente, sim, né? Que bom. As minhas já estão lá, eu estou preferindo jogar no YouTube para jogar para vocês. Está ficando mais, para mim fica mais difícil, mas de certa forma para vocês fica mais fácil. Então, eu converto ela, jogo ela lá, porque ela tem o formato do Webex, que é um formato próprio, né, deles lá, e a gente vai e converte para MP4 e joga para vocês lá, tá? Então, da nossa estrutura que nós vimos foi essa aqui. Deixa eu colocar no capítulo de hoje. Vamos fazer só uma revisãozinha do que a gente viu, de mais importante. Deixa eu ver aqui. Não, eu liberei agora para vocês. Antes de entrar para a aula aqui, eu estava liberando essas provas para vocês ficarem à vontade, tá? Qualquer coisinha com problema de prova aí, vocês falem comigo aqui que a gente dá um jeito. Gente, o que nós vimos lá atrás? Que, de certa forma, a gente precisa imaginar essa estrutura e entender essa estrutura da parte de comunicação via rede, entendendo que toda máquina, toda essa área da computação, ela trabalha sequenciamentos binários, seja ele dentro do computador, seja ele numa estrutura física da rede, o que transita são representação para esses bits. E aí, de certa forma, binário significa o 0 e 1, e a máquina entende essa linguagem. Então, tudo que chega para a gente, de certa forma, é traduzido para a gente de uma forma que a forma humana entenda. Então, assim, nós estudamos lá atrás que a premissa básica para a comunicação de redes, para qualquer rede que a gente consiga perceber nos sistemas ou no nosso dia a dia, eu preciso ter um identificador.
para aquele elemento que quer comunicar. Então, de certa forma, o nosso caso é o nosso nome, o nosso CPF, ele é um indicador disso. E, no nosso caso, cada elemento inteligente numa estrutura de rede possui um identificador. E aí nós depois estudamos quais níveis seriam esses identificadores. Você tem o identificador lógico e o identificador físico. Nós conversamos sobre isso lá também, vou reforçar com vocês hoje. Então, a gente parte do ponto, pressuposto que todo processo de comunicação, seja ele em rede ou outro tipo de estrutura de rede, ele parte de um lugar e tem o seu destino próprio. Então, tem origem e destino. E nessa estrutura aí, para a comunicação entre redes, nós entendemos que esse mecanismo que leva uma informação de uma origem para um destino, ele tem uma estrutura, que nós chamamos de estrutura lógica também, e vulgarmente chamado de pacote. Mas lembrando a vocês, que a gente também tratou isso com vocês lá atrás, essa estrutura lógica que as redes desenham para vocês como dados e pacote, ela, nesse meio aqui, ela não seria essa unidade lógica, ela seria um sequenciamento de bits, né? Um conjunto de bits que transita aqui no cabo, e essa unidade lógica que está descrita aqui, ela só é entendida por equipamentos, entre aspas, inteligentes. O que são equipamentos inteligentes? Que precisam agrupar esses bits que estão transitando aqui e recompor essa unidade lógica aqui para entender o que tem aqui dentro. Então, o que transita mesmo no cabo ou no ar, na transmissão de Wi-Fi, etc., é fluxo de zeros e uns, que compõem no seu conjunto, do início até seu fim, a uma unidade lógica que eu chamo de pacote ou dados, que só é entendida para unidades inteligentes, como equipamentos de rede e hosts. Aqui nós temos, no caso, 2 computadores, que são os que entendem. Para recompor, por exemplo, o fluxo de bits em uma unidade lógica, eu preciso de memória, e para entender esses dados aqui, eu preciso de processador. Então, para isso, eu preciso de elementos inteligentes. Então, aqui no caso, poderia ter um switch, né? Poderia ter um switch aí, um roteador ou o que for, que também é um equipamento de rede que tem processador e tem memória. Ele é inteligente, ele é um mini computador, mas só que é um mini computador focado para fluxo de rede. E aí eu já começo a separar na minha mente a realidade de uma estrutura de comunicação de redes, que realmente quando eu olho para o meio físico, a fibra, o cabo ou o sinal de rádio, eu consigo observar que ali passa um fluxo de bits, e esse fluxo de bits, quando ajuntado, compõe uma unidade lógica. E essa unidade lógica é que faz parte de alguns processos que a gente entendeu aqui. Então, se eu for aqui mostrar para vocês, aqui está a parte de fibra, do cabo TP, o antigo cabo coaxial aqui embaixo, são as mídias, e também tinha Wi-Fi, etc., né? Via rádio, antena de rádio, etc., que transmitem. Esse fluxo de bits, a gente chama isso de meio de transmissão. No meio de transmissão, transita o fluxo de bits. E aí, esse aqui é um exercício de vocês, né? Essa estrutura toda que provê a comunicação entre redes. Aqui está um exemplo para você de uma rede completa. Aqui eu tenho equipamentos de rede e eu tenho hosts. O que são hosts? Equipamentos finais, onde inicia-se ou finaliza o processo de um fluxo de informação. Isso a gente viu lá atrás. Deixa eu ver mais que interessante aqui eu posso trazer para a gente. Nós falamos muito do processo de comunicação, da decodificação, entendemos que dentro desse pacote, entre aspas, né, que a gente sabe hoje que não é só pacote, existe uma parte da informação, mas uma outra estrutura de informações que é própria do processo de comunicação. E já a gente chamou isso de cabeçalho. E aí vamos trabalhar isso aqui, tá? Falamos dos protocolos, que são as regras, né, que ditam a organização da informação ser colocada e transitar por uma rede. Os protocolos são muito importantes, nós temos vários tipos, e aí acordamos aqui quais as funções que um protocolo deveria ter. Tá? O material já está lá para você, só dá uma olhadinha. Então, os protocolos são vários, isso aqui a gente já viu semana passada. Tem os órgãos que regulamentam, né, os protocolos, os cabeçalhos, as criações, os fluxos, as nomenclaturas, etc. A gente falou deles aqui semana passada.
e um laboratóriozinho, e falamos muito do modelo de referência OSI e do modelo TCP/IP, que é o modelo DOT do Department of Defense, Departamento de Defesa americano. E aí eu falei para vocês que o modelo OSI você não consegue enxergar na rede, porque ele foi uma normatização que veio, mas o TCP/IP surgiu antes. Como ele surgiu antes, ele manteve sua estrutura até hoje, que são essas 4 camadas aqui. Aí eu lembrei a vocês que desde a aplicação transporte e internet, ou internet working, tem literatura que chama, tem esse nome, a parte de network access, essa estrutura última aqui, ela não está na pilha do TCP/IP. O TCP/IP só comunica com ela. Essa parte de network access é a parte que se preocupa com a inserção da sinalização no meio físico. Vulgarmente, se a gente quiser associar isso à plaquinha de rede do computador. Então, uma coisa muito séria que eu conversei com vocês, vou lembrar. Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha rápida do modelo OSI, tá? Lembrando vocês que essas duas conjugam na aplicação, na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Esse modelo TCP/IP nós conseguimos enxergar numa rede, através de um software de captura de pacotes. Esse modelo, claro que não, porque ele é conceitual. Não foi desenvolvido nenhum protocolo que trabalhasse essas 7 camadas aqui. Se eu trabalho esse modelo de 4 camadas, que é o modelo TCP/IP, ou chamado modelo DOD, o que eu consigo perceber é que nesse conjunto aqui, o sistema operacional, na sua inteligência, ele estrutura, ele tem o código dessa pilha que faz parte do TCP/IP. Então, todo esse processo aqui, gente, essas 4 camadas aqui que eu estou mostrando para vocês, fazem parte do código do seu sistema operacional, Windows, Linux, ou o que for. Do seu iOS, de qualquer sistema operacional, inclusive de celular. E essa parte aqui foi estruturada para saber inserir o fluxo de bits na mídia. Por que esse grupo que trabalhou o TCP/IP fez dessa forma? Porque se ele não dissociasse dessa parte aqui, ele teria que fazer o TCP/IP voltado para a transmissão em fibra, voltado para a transmissão em UTP, voltado para a transmissão via Wi-Fi, e eles não queriam isso. Então, eles liberaram isso aqui para outros fabricantes. Tem vários fabricantes de placa de rede aí, vocês conhecem. A Tricon é antiga, uma das mais... Você tem Realtek, você tem várias marcas para essas placas de rede. E estipularam somente essa parte aqui, ó, que eu estou assinalando para vocês, que é a integração entre essas pilhas. Com isso, esse modelo está rodando aí há um tempão, e se você quiser inventar um meio de transmissão, você só se preocupa de fazer essa conectividade aqui. Você pode inventar uma placa de rede que comunica via água, se você tiver, né, essa possibilidade, que tem, não é viável. E aí você constrói, faz interfaceamento, consegue, através do sistema operacional, comunicar a sua interface de rede com a estrutura do sistema operacional. Então, o que a gente, de certa forma, percebe é que o modelo TCP/IP, ele só atinge essas 3 camadas na sua inteligência, na sua estrutura. Essa aqui, ela está contida num EPROMzinho dentro da placa de rede sua, que tem uma parte que é memória, que antigamente era junto com o computador, mas de certa forma depois eles separaram, ela ficou independente. Por quê? Vamos raciocinar aqui. Se qualquer processo de transmissão ele acontecer nesse nível aqui de cima, que eu estou riscando para vocês, o sistema operacional que tem que cuidar, não é isso? Quando é que o sistema operacional roda? Ele roda num computador. Ou então roda num hardware específico, um celular, por exemplo, o que for. Então, você tem na sua estrutura do seu computador várias coisas rodando, funcionando simultaneamente. Um Word, um PowerPoint, o sistema operacional, várias threads desse sistema operacional, e o que for. Então, tudo que é problema que atingir essas camadas aqui, o seu computador e o seu sistema operacional que irão ter que cuidar de fazer essa correção. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão incomodar o seu processador e vão incomodar a sua memória do seu computador. Agora, tudo que acontecer de problema de transmissão que
for oriundo de fluxo, quer dizer, dessa parte da plaquinha de rede, ele não aciona o processador, ele é independente, ele cuida. Isso quer dizer que numa rede, se o problema acontecer nessa camada aqui, ele é mais rapidamente tratado do que nessas camadas aqui. Vocês concordam? Porque eu vou ter que incomodar o seu processador, que vai estar ocupado rodando um monte de coisa. Se eu estiver muito ocupado, vai demorar mais ainda. A placa de rede, por ter ficado independente, tem um mini processador próprio dela, tem uma parte de memória, ela cuida disso independente de incomodar o processador. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês, alguns de vocês aqui, são desenvolvedores de aplicações. Então, se a coisa está acontecendo a nível de fluxo, quer dizer, no meio ali, no processo de comunicação que gerencia o meio, fiquem tranquilos. A correção disso é muito rápida, a sua aplicação não vai nem sentir. Agora, se ocorrer problemas na camada de aplicação transporte internet, pode gerar um timeout na sua aplicação. Pode gerar, né? Ou não. Tá? Isso aí depende da gente aqui. Ok? E aí a gente trabalhou muito isso, explicou o que cada camada faz, e aí eu prefiro mostrar para vocês naquela outra questão, que aqui, vou pular isso aqui, que a gente já viu isso aqui passo a passo. E aí nós vamos entender rapidamente como é que isso funciona, tá? Tudo que uma camada gera, somente a camada adjacente é que entende. Né? Então a gente viu, por exemplo, isso aqui é uma informação de quê? De um e-mail. Nós percebemos que tem características próprias, né? De onde, para onde, com cópia para, com cópia oculta para, o assunto, o texto, se tivesse um arquivo aqui, vinha anexado, etc. Só de olhar, a gente sabe que isso é uma estrutura de uma aplicação que trabalha com e-mail. Agora, se eu estou trabalhando com um browser, o Internet Explorer, o Chrome, ou o que for, a estrutura dele é diferente, tá vendo? Esse aqui está mandando puxar uma página, deu o endereço da página do DCA, deu assim, o nível daquilo que ela aceita, as imagens GIF, as imagens PEG, etc. O agente que está solicitando é esse, e vai para fora. São informações de solicitação, um get de página de internet. São bem diferentes, né, gente? Aqui, ó, bem diferentes. Ok, se são aplicações diferentes, elas chamam a rede para utilizar os recursos da rede de comunicação entre origem e destino, ok? Então, se ela ajusta isso para a gente, como isso funciona? Lembrando a você que o que cada uma camada gera no seu processo, somente aquela camada adjacente é que entende, sem problemas. Então, chegou a informação e ela precisa ser encaminhada para a rede. Do ponto de vista da origem, ela precisa ser formatada para compatibilidade de serviços. Como assim? Todo serviço de e-mail na internet existe um padrão de comunicação, um protocolo comum de comunicação. Por quê? Se eu estou comunicando com um serviço de e-mail da IBM e estou comunicando com a Microsoft, ele tem que ser compatível. A linguagem dele tem que ser a mesma. Então, se o serviço fornecido pela Microsoft quer comunicar com o serviço da IBM, ou seja, de outro fornecedor, etc., eles têm um padrão estabelecido. Então, quando a informação de e-mail ela transita na pilha do protocolo, e aí vamos lá, o que é uma pilha de protocolo? A gente é um conjunto de códigos que compõem o meu sistema operacional. O sistema operacional não é um programa que roda? Então, isso aqui é uma parte desse programa desenvolvida para uma estrutura de informação através de uma rede. Então, eu preciso formatar essa informação que ela seja compatível com a sua formação adjacente. Né? Então, dessa forma aqui, essa informação é tratada na camada 7 da informação. Ela é a camada mais próxima do usuário, ela é a camada mais próxima da aplicação. Ok, se a sua informação precisar de compactação ou criptografia, sim, tá? Então, quer dizer, ela pode não precisar, então ela passa direto nessa camada aqui. E essa estrutura é trabalhada dessa forma e passa para a camada de baixo. Aqui eu estou na origem. Vocês estão vendo que o sentido é de cima para baixo, sempre. Se eu tenho que fazer controle de sessão, o que é controle de sessão? Abrir uma sessão de comunicação, fechar. Se a comunicação é longa, eu preciso manter ponto de sincronismo. O que são pontos de sincronismo? Se a comunicação está longa, eu preciso parar num ponto e ver se as duas partes estão ok, principalmente o destino. É igual quando você faz no telefone. Eu estou contando um caso para você longo, eu paro e falo assim, e aí, Paulo, você está me ouvindo? E aí o Paulo falou assim, beleza, estou aqui. Falei, ok, então vou continuar. Isso chama ponto de sincronismo.
a camada de sessão, se precisar disso, é ela que trata. Então, são duas camadas opcionais. Ok, a informação é trabalhada ali. Chegou na camada de transporte. A camada de transporte ela é importantíssima. Ela é onde a sua estrutura ela tem garantia de entrega ou não garantia de entrega, mas decisão pelo melhor fluxo da informação, quer dizer, chega mais rápido. Então, eu posso ter essas duas necessidades. Nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, quando você participa de uma rede, são vários equipamentos comunicando ao mesmo tempo. Então, o ideal é que essa informação, vamos supor que você está transmitindo um arquivo muito grande. O ideal é a rede parar para você transmitir seu arquivo e os outros ficarem esperando, ou você mandar parte da sua informação, o seu vizinho mandar parte da dele, e vocês acharem que a rede está funcionando somente para vocês, mas na verdade ela está subdividindo a atenção dela por várias transmissões simultaneamente. Esse segundo caso é o melhor de todos. Então, essa é a primeira camada onde a informação é seccionada em unidades menores, para que não haja esse time tão grande de concorrência. Só que tem uma coisa, né, gente? Quando a informação vai para uma rede, ela pode ir para uma rede local, mas pode ir para uma rede mundial. Uma internet, ela pode passar por uma internet e chegar lá do outro lado do mundo. E aí, gente, como é que isso pode acontecer? Se essas unidades aqui vão transitar separadamente, pode ser que uma chegue na frente da outra. Né? Você falou, isso aqui é parte da informação. 1, essa é 2, essa é 3, essa é 4. Pode ser que a 3 chegue antes da 1 e a 2 chegue antes da... e vai por aí fora. Pode ser que ela chegue fora de ordem. Então, melhor que se tenha descrito nessa parte da informação aqui a sequência dela, que ela corresponde à informação original. Essa aqui é a sequência 1, a sequência 2, a sequência 3. Porque se chegar lá no destino fora de ordem, o destino espera a outra chegar e recompõe a informação, correto? Bom, isso aqui como eu falei para vocês, é um conjunto de bits que compõe uma unidade de transmissão e eu preciso escrever algo a mais nela, eu não posso escrever em cima, senão eu vou estar alterando a informação original, correto? Ela vai acrescentar um pouco dessa informação na frente, isso se chama cabeçalho, nós estudamos na semana passada, e escreve ali as informações necessárias para o destino entender os comandos que estão descritos aqui. Por exemplo, a sequência. Isso aqui é a sequência 1, o outro vai ser 2, o outro vai ser 3, o outro vai ser 4. Aí ele coloca em ordem. Tá? Isso aqui se chama cabeçalho, a gente não pode esquecer disso, isso é entregue na camada de baixo. Mas a camada de baixo, ela não entende nada do que a camada de cima escreveu, nem a parte de dados. Para isso, tudo é um bloco de bits. Mas ela precisa pôr os seus comandos para a camada de rede adjacente entender, não é isso? Então, ela acrescenta o seu próprio cabeçalho. E escreve ali endereçamento lógico, etc. Tá? E algumas coisas, como QoS, são outros serviços que pode ter aqui. E aí, isso é entregue na camada de enlace. Lembrando, a camada de enlace física está onde? Na plaquinha de rede, por exemplo, na interface de rede. A de rede para cima está onde? No seu sistema operacional. Mas ela não entende o cabeçalho da de rede, nem o cabeçalho da de transporte, e a parte de dados é um conjunto de bits para ela. Mas a camada de enlace precisa trabalhar também e colocar os comandos e as ordens para a camada de enlace do outro lado executar. Então, ela acrescenta o seu próprio cabeçalho. Olha que coisa louca, gente. Então, quer dizer que a informação que transita na rede é uma parte da informação original, acrescida de um cabeçalho da camada de enlace, outro cabeçalho depois dela da camada de rede, e outro cabeçalho da camada de transporte. Vocês estão corretíssimos. É isso mesmo. Não, Marcelo, mas que tanto de cabeçalho não fica pesado? Não. Bom, onera, mas não onera tanto. Hoje os equipamentos estão prontos para transmitir isso aqui em alta performance. E aí a camada física, ela entende isso tudo como um conjunto de bits e ela sabe inserir isso no meio. Olha lá que bacana, inseriu todo o fluxozinho, chegou na camada física do destino, ele juntou esses bits, recompôs e mandou para a camada de cima. Olha o que aconteceu, virou uma unidade lógica de transmissão. E aí a camada de enlace olhou o que está descrito ali naquele, acho que é azulzinho, né? Vamos pôr azul ali. Interpretou, ela precisa mais desse cabeçalho? Não, ela descarta ele. Entrega para cima. Aí o que ela não entendia embaixo, em cima, é um cabeçalho, mas uma parte da informação, mas outro cabeçalho incutido. Ela interpreta, faz os comandos ali, executa o que está mandando no cabeçalho e manda para cima.
A de transporte faz a mesma coisa, isso aqui é a sequência 1, por exemplo, vou aguardar as outras, vou recompor a informação e vou entregar na aplicação destino, que está feliz da vida, recebeu a informação que eu precisava e a coisa transcorreu bem. Então, na realidade, é isso que acontece. Se eu olhar para a estrutura física, eu entendo o fluxo de bits. Se eu olhar para essa estrutura aqui de cima, eu entendo as unidades lógicas. Quem entende o que é gerado na camada de enlace em rede e vai por aí afora, são equipamentos que têm que ter processador e memória. Roteador, switch, host, servidor, etc. Celulares, e quem entende essa parte aqui é o seu cabinho de rede, por exemplo, a sua transmissão Wi-Fi, etc. Então a gente já começa a entender como é que a coisa funciona, né? Como é que a coisa se estrutura. Paulo, a presença é dada pela... quando você logou quando você loga... Se for comprovar para Cisco, pelo log do Webex. Eu também tenho um log de acesso seu na plataforma, tá? Se for necessário, a gente comprova dessa forma para Cisco. Gente, cada unidade dessa gerada por cada camada se chama PDU. Protocol Data Unit, unidade de protocolo de transmissão oriundo daquela camada. Eu preciso saber o nome deles todinhos. Então, o que é uma PDU? A PDU é uma parte de uma informação, mais o cabeçalho daquela camada. Vocês estão corretíssimos. Então, quer dizer que a PDU gerada para aplicação, apresentação e sessão se chama dados ou informação? Vocês estão corretos. E a PDU, quer dizer, a unidade de transmissão que constitui o cabeçalho é uma parte da informação gerada na camada de transporte, eu posso chamar de segmento? Pode, é isso aí. Então, qual é o nome da PDU da camada de transporte? Segmento. Então, o cabeçalho da camada de rede, mais uma parte da informação, que são os outros cabeçalhos de cima, embutidos, se chama pacote? Beleza. Na camada de enlace, se chama quadro ou frame. Eu gosto mais de frame, mas a Cisco gosta mais de quadro. Então, a gente tem que saber os dois. E a parte entendida pela camada física se chama bits, tá? A literatura chama, já falei para vocês, chama a estrutura de bits em PDU da camada física. A gente tem que aceitar isso, porque se uma prova ou lugar perguntar, a gente aceita. Mas, pessoalmente, eu não, porque não existe cabeçalho na representação de um bit. Eu não sei se aquele bit que está passando vai para a máquina A ou B, não tem como saber. Se eu juntar o conjunto de bits e montar a primeira estrutura lógica que eu consigo enxergar na rede, aí eu pergunto para vocês, coloquem no chat, qual a primeira estrutura lógica que eu consigo enxergar em uma rede? É um quadro ou frame, é um pacote, é um segmento ou dados? Alguém pode me ajudar? Aí, qual a primeira unidade lógica que eu consigo, se eu olhar para uma rede, e reestruturar, juntar esses bits, qual a primeira unidade que eu consigo enxergar? A primeira unidade lógica que eu consigo enxergar numa rede? É quadro, ou frame, pacote, segmento ou dados? Maciço, pois pacote. Vamos ver mais. Segmento. Eu estou olhando para a estrutura de rede. Qual que é o último que é encapsulado? O último que é encapsulado. É o quadro. Isso aí, Marcelão. É o quadro. Então, olha que bacana. Eu estou querendo entender a rede. Estou querendo entender como é que é a estrutura da rede. Eu capturei a informação da rede. Primeira informação, primeiro cabeçalho que ela consegue ler é o mais de fora. É o do frame, é do quadro. E depois que eu leio ele, o que vem depois dele? É do pacotinho ali, ó, o vermelho. E se eu tirar ele e ler depois, o que eu vou ver? Eu vou ver o cabeçalho do segmento. E aí, se eu for olhar dentro depois do cabeçalho do segmento, o que eu vou ver? Uma parte da informação, gente. Olha lá o quadradinho amarelo e verde, a junção ali. Então, a estrutura de rede, ela vai trazendo para você o cabeçalho de fora para dentro. Aí você consegue perceber isso. Uma coisa também, que é muito importante falar aqui, porque tem gente chegando hoje, isso mesmo, Marcisa, é bacana. Cara, quando eu entendi isso, eu vou ser sincero para vocês vão rir da minha cara. Tem aluno meu aqui, né? Eu já vi que tem, tá? Não adianta esconder, não.
Foi um prazer dar aula para o superior. Eu dei aula na UNAS, tá, gente? Parei esse ano. Eu vi aqui que tem nome de aluno que eu conheço aqui, que estudou lá comigo. Ô, gente, eu formei um curso de 4 anos, Tecnologia de Processamento de Dados. Eu saí do curso, tinha rede pesada lá, sem entender isso aqui na realidade. Eu achava que eu olhando para o cabo ali, para que transita no cabo, eu ia enxergar um pacotinho. Não, cara, você enxerga fluxo de bits. Você juntando esse conjunto de bits, é que você constitui a primeira unidade lógica que vem, que é a de enlace, que é o quadro frame. E dentro dela de rede, dentro dela de transporte, você vai tirando, desenvelopando e vai enxergando as outras. E agora uma coisa interessantíssima. Esse processo, na origem da aplicação até física, que é o acrescentar cabeçalhos e um engolir o outro, se chama encapsulamento. Por isso que a gente ouve tanto falar em encapsulamento em rede. É esse processo aqui. Mas, Marcelo, lá no destino, quando cada camada pega a informação, né, aqui ó, no destino, e lê, e depois tira o cabeçalho, então seria o desencapsulamento? Vocês estão corretíssimos. Isso aqui é o desencapsulamento. Então, o encapsulamento, eu posso falar que ele acontece na origem? Perfeito. O encapsulamento geralmente acontece na origem da informação, na geração dela. E o desencapsulamento no destino. Então, quer dizer, encapsulamento é acrescentar cabeçalho? Beleza. E desencapsular é retirar esses cabeçalhos? Sim. Vocês estão corretíssimos. Viu como é que a gente começa a entender mesmo a lógica? Aí você imagina, né? Cara, quem escreveu esses cabeçalhos? Só aquelas associações lá atrás que vocês viram que faz a gestão, tá? Dessa estrutura. E olha como é que... Gente, quem é mais velho de rede, como eu, né? Viveu o network da vida, as redes ponta a ponta, por cabo de telefonia e tal, a gente desenvolvia toda essa estrutura lógica na linguagem C. A gente tinha que escrever o código. Era uma loucura. Deixa eu ver aqui com o Marcos pôs aqui. Então, primeiro assim, encapsulado é a informação. E isso aí, pelo sistema operacional. Tá? Aí vem a pergunta para vocês, que eu falei isso para vocês, hein? Quem encapsula até a camada de rede? Já dei a resposta. Quem está encapsulando esses troços aqui é o sistema operacional. E quem encapsula a camada de enlace ali? E é a plaquinha de rede. Vocês estão corretíssimos também, se vocês falarem dessa forma. Né? Camadas importantíssimas para a gente aqui, tá, gente? Aplicação, transporte, rede, enlace. São as mais importantes, porque a lógica delas nós devemos conhecer, para quem trabalha com estrutura de redes, né? Isso é importantíssimo. E aí a gente fez os processos de comunicação, como são diferentes, estudando isso lá. Se alguém quiser, depois eu reforço com vocês. Mas o mais importante é entender esse modelo lógico, como ele funciona. Só que na realidade, aqui, ó, o fluxo, como é que acontece, né? E como é que ele acontece no destino. E aí a questão do encapsulamento, que eu já falei para vocês lá, como é que isso acontece. Tal. Nós estudamos isso na semana passada. Falamos da camada física, camada tranquilinha, ela estrutura como o fluxo de bits transita, né, no meio, e ela tem a norma, a regra para imputar, para inserir. Não, eu esqueci não, sabe por quê? Vocês vão ver que eu fiz mais coisa para vocês hoje. Aí, a partir de hoje, eu já vou transformar isso em PDF e já coloco lá para vocês, tá? É porque eu alterei um monte de coisa aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. Isso aqui, gente, são os capturadores de pacotes. Isso aqui é o Packet Tracer. Você consegue monitorar pacote lá. Vocês têm até um lab lá que eu vou fazer com vocês depois, tá? Eu prometi, né? Ou hoje ou amanhã, eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura que eu consigo enxergar o modelo OSI, ou melhor, o TCP/IP, dentro do Packet Tracer. O Packet Tracer está tão inteligente agora que até monitorar pacote, simular, monitorar pacote, ele consegue. Mas se eu pegar um capturador mesmo de pacote de informação da rede, gente, a gente fala capturador de pacote, mas é um nome vulgar, tá? Na verdade, qual a primeira unidade que ele captura da rede? A de enlace, então é frame, né? Dentro do frame que ele enxerga o pacote, e dentro do pacote que ele enxerga o segmento, não é isso? Então, aí vocês já estão entendendo, já estou sentindo aqui a energia de vocês estão entendendo o negócio. Isso aqui é arrancar os cabelos, né, para entender isso aqui. Não é não. Tá vendo essa linha? Deixa eu pegar aqui com vocês. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas aqui, ó. Essas linhas aqui. Eu coloquei esse software, chama Wireshark, tá? E cada linha dessa é como se fosse uma planilha de Excel. É uma unidade lógica que ele foi buscando na rede, foi capturando, ele foi ouvindo na rede, foi juntando os bits e montando. Então, qual foi o primeiro
o primeiro cabeçalho que ele entendeu na rede, o frame, lembra lá da camada de enlace? Olha aqui, ó, é o Ethernet. Esse aqui ele que coloca, tá, gente? Essa unidade aqui é uma unidade de referência. Por quê? Quando ele está capturando informação da rede, a informação lógica, ele tem que registrar o tempo que ele capturou, a relação do tempo desse que ele capturou com o próximo. Então, ele precisa registrar essa informação. Então, ele cria uma unidade para essa informação. Então, isso aqui não existe, ele que cria, tá? Tamanho, ele registra um monte de coisa. Então, o primeiro cabeçalho que ele entende, se você clicar nesse maisinho aqui nessa ferramenta, nós vamos mexer com ela, o Wireshark, vocês vão mexer no computador de vocês, é um analisador de protocolo. Tem outros, esse Wireshark é muito bom, tá? E ele é free, bacana. O melhor dele é que ele é free. Você tem uns analisadores de protocolo que são fantásticos. Ele pega a nível de aplicação. E ele consegue. O legal, gente, são esses analisadores. O Wireshark também dá para fazer isso, tá? Você está com o seu fluxo de uma aplicação na rede. É você pegar o fluxo completo, todos os pacotes gerados e interpretá-los. Tá? Aí você sabe como é que a aplicação, ou sabe se ela está causando algum problema na rede. Então, cada linha dessa, aí depois que eu desencapsulei o Ethernet, qual o cabeçalho que eu enxergo? Né? Da rede. Aqui, ó, esse IP aqui, ó, o endereço lógico, depois nós vamos estudar esse cara aqui. Esse aqui é da camada de rede. Depois que desencapsulou a de rede, ele vai enxergar a de transporte. O TCP é um dos protocolos que pertence à camada de transporte do TCP/IP, da pilha de TCP/IP. E depois, a aplicação. Se eu clicar no maisinho aqui, ele vai trazer todas as informações contidas em cada camada dessa. O HTTP, né? HTTP é um protocolo de transferência de página de internet, para quem já conhece. Marcelo, e essa parte aqui de baixo? Deixa para doido entender isso aqui. Isso aqui é a composição hexadecimal de todas essas informações aqui, inclusive a informação. Aqui você consegue localizar a informação da parte da informação do pacote que está transitando. Então quer dizer que se eu estou transitando uma senha sem criptografia, se eu olhar aqui, eu vou conseguir entender ela? Vai aparecer aqui para você. Tá? Então, essa parte de cima do Wireshark é a sequência de pacotes. Esse tempo aqui não existe, é um tempo relativo da chegada da informação no destino que o Wireshark cria. E a partir daqui são informações interessantes para a gente que depois nós vamos trabalhar com vocês. Cada linha dessa é uma unidade de transmissão que ele captura. E quando eu cliquei nessa aqui azul, tá vendo? Aqui, ele abriu ela aqui embaixo para mim. Aqui, viu como é que hoje eu estou riscando, gente? Adoidada a tela? Depois tem que apagar isso aqui, senão vai tudo para vocês. Eu estou vendo as camadas sendo lidos os cabeçalhos e ele mostrando para mim o que estava em cada cabeçalho. E aqui eu tenho também, além do cabeçalho, as informações de dados. Aqui eu consigo ver. Essa parte aqui de baixo eu consigo ver uma parte de dados. Mas não estou entendendo nada. Cara, aqui tem a codificação da aplicação. Se for banco de dados, você vai ver a codificação dos dados do banco de dados. Às vezes você vê até os dados passando aqui livres. E depende da aplicação, né, gente? Isso aqui depende da aplicação. Beleza? Aí vimos encapsulamento, o que é, já falei para vocês o que é, foi bacana demais essa aula. Eu gostei, não sei se vocês gostaram. Aí vai por aí afora. Isso que a gente viu semana passada, o fluxo como é, que eu já tinha falado, ok? Aí eu fiz um presentinho para vocês na hora do almoço, que é esse aqui, tá? Essa estrutura nós vamos trabalhar com ela diversas vezes. Eu elenquei hoje, tá? Para a gente entender, por exemplo, como a informação está transitando dentro da rede da minha empresa, ou então dentro da minha casa, como é que é feito? Agora, quando ela transita daqui até a minha empresa, eu trabalho em home office, sai da minha máquina e chega no servidor do serviço, como é que ele funciona passando pela internet? Nós vamos ver através dessa gravura aqui, tá? Essa imagem para a gente aqui. Pode deixar. Hoje eu já vou subir para vocês, tá, Marco? Pode ficar tranquilo. É analisador de protocolo. Ele é um analisador de protocolo. A gente tinha, eu já trabalhei com várias estruturas de rede, mas o que eu gostava mais era a Tricom, porque o software de gerenciamento é muito caro, tá, gente? O software de gerenciamento tem alguns livres, né? Inclusive você instala em Linux, o que for. Mas você tem uns que são caríssimos. Então a gente chamava Network Supervisor.
ele vinha gratuitamente para quem tinha estrutura da Tricom. A Tricom é a mais antiga, né? Ela foi comprada pela HP e depois a HP foi comprada por outro. Eu já esqueci essa linha. Um engoliu o outro, né? E tal. Esse software era muito legal. Ele conseguia pegar o fluxo e pegar até a porta do switch. Ele sabia qual switch estava transitando qual aplicação, por qual usuário. E aí você podia criar alarme. Ora, toda vez que esse cara aqui estiver buscando música na rede, você toca o alarme. Nossa, você fazia altas configurações e ele interpretava para você. Era muito legal. Mas aqui, o que a gente vai estruturar aqui hoje? Eu preciso de uma informação que precisa sair de uma origem e precisa chegar a um destino. Está vendo que a telinha do computador está piscando? Vocês têm que ver, tá, gente? Porque deu trabalho fazer isso, olha lá. Isso aqui é PowerPoint, isso aqui não é animação, não. Dá trabalho fazer isso. Network Supervisor. Ele tinha versão paga, mas tinha versão free. Mas na versão free, você já fazia um monte de coisa. Ele é muito bem, ele existe até hoje, né? Então, gente, o processo tem que sair da máquina de origem e chegar na máquina de destino, quer dizer, dentro da minha própria estrutura de rede, tá? Aí a aplicação está piscando lá, beleza? Então, o que acontece aqui? Lá na origem, eu tenho a aplicação que precisa comunicar com outra aplicação no destino. Então, ele passa pela camada de aplicação, pode ser e-mail, pode ser arquivo, e sofre essa formatação própria da camada de aplicação, do serviço, ok? Se precisar de compactação, criptografia, etc., ele usa na apresentação. Se não, passa batido. E a de sessão, se precisar fazer controle de sessão, ele utiliza, são opcionais. Tá? No modelo TCP/IP, essas duas camadas são inseridas na camada de aplicação. Não esqueçam disso, porque é o modelo TCP/IP que nós vamos ver numa rede. Beleza. E aí é o seguinte, na camada de transporte, ele sofre o primeiro sequenciamento, e aí ele pega essa informação, divide em unidades menores, estrutura essas unidades menores para se tornarem independentes, acrescentando seu próprio cabeçalho. Puf, lá, encaixou. Manda para a camada de rede, que é a camada subsequente. Ela pega essa informação, não entende nada dela, porque é uma incógnita para ela, porque é um conjunto de bits, ela não entende. Uma camada não entende cabeçalho que a outra gera, tá, gente? Isso é regra. Ela precisa pôr a informação dela, não precisa? Ela vai acrescentando no cabeçalho, coloca isso ali. Vem a camada de enlace, que aí está na plaquinha de rede, nas interfaces de rede, etc. E precisa, não entende o cabeçalho gerado para de rede, porque tudo isso é um bloco de bits para ela. Mas ela precisa pôr a informação dela, acrescenta ali no cabeçalho e manda para a camada física, que enxerga isso como um conjunto de bits, que é enviado para a estrutura de rede, e lá no destino ele é recomposto. Olha lá, tá vendo? Olhem para cima, esqueci de falar para vocês. O pacotinho vai caminhar. Oh, foi para o switch. Oh, vai para a máquina destino agora. Olha lá, o bichinho não cansa. Chegou na máquina destino, ele sofre a sua recomposição. O que era conjunto de bits vai ser entregue na de enlace, depois na de rede, depois na de transporte, depois na de sessão, se precisar, apresentação, se precisar, e na de aplicação. E aí ele vai sendo desencapsulado assim que é utilizada a informação de cada cabeçalho até recompor. Vou melhorar esse PowerPoint ainda, tá, gente? E aí chega a informação no destino. É assim que funciona. Olha que bacana. Né? Isso aqui, não vou mostrar não, porque isso aqui depois eu vou fazer na UAN para vocês, indo para a internet, tá? Não deu tempo não, que foi na hora do almoço, e dá trabalho fazer essas coisinhas. Ok, gente? Alguma pergunta? Se quiser depois também mandar alguma coisa de e-mail, uma pergunta assim, fiquem à vontade, tá? Não tem problema. Hoje o nosso assunto é a camada de enlace. Então nós já vimos a camada física. Nós vimos o modelo OSI funcionando na estrutura, vimos a parte de meios, inserção de meios, sinalização, algumas características dela. Vimos a parte de cabo também, alguns tipos de cabo, como é que estrutura o fluxo de bits neles, etc. E agora nós vamos ver a camada de enlace. Isso. Na camada de enlace, é a primeira camada onde a estrutura, uma unidade lógica, uma estrutura lógica, ela é recomposta pelo conjunto de bits que transitou na rede. E essa PDU se chama frame ou quadro. Está aqui descrito para vocês. Então, qual a característica da camada de enlace? Igual eu falei com vocês, isso aí a gente não pode esquecer, tá, gente?
essa estrutura aqui está, por exemplo, na interface de rede, ou na plaquinha de rede, mas vulgarmente falando. Mas, por exemplo, um roteador não tem plaquinha de rede, um switch não tem. Então, a interface, quando você fala interface, você fala, inclusive, aquela portinha RJ do switch, tá? Essa inteligência aqui, o switch trabalha também, tem switch que trabalha na camada 2, tem switch que consegue alcançar 3, tá? Mas a gente vai discutir isso depois. Essa estrutura aqui, nós vamos ver ela hoje, como ela funciona, esses dois elementos. Mas, a grosso modo, essa camada física aqui é uma camada instrumental, nós também vimos isso semana passada. O que essa camada faz? Ela conhece o meio, ela sabe inserir o fluxo de bits no meio, sabe ler o fluxo de bits no meio. Ela é instrumento, ela não tem inteligência. Ela é como se fosse um injetor de sinal, e ela é como se fosse um sensor também de sinalização, para detectar colisão, etc. A inteligência da plaquinha de rede está na camada de enlace. Ela é o ser pensante, entre aspas, da camada física. Como assim? Quando a plaquinha de rede recebe a informação da camada de rede e precisa inserir esse fluxo numa rede, a camada de enlace manda na física, ela que manda na física. Ô física, está transitando alguma coisa na rede aí? Não. A camada física é mais tímida, ela é monossílaba. Não. Beleza, insere esse frame que eu estou te enviando aí e me fale se está tudo ok. Aí inseriu, ok. Então ela é física. Mas vamos supor que existem algumas falhas possíveis nessas duas camadas aqui. Existe uma regra, nós vamos discutir essa regra hoje, tá? Que compõe os protocolos que fazem funcionar a camada de enlace física. Como é que é a regra para acessar uma rede? Primeira coisa, você percebe a rede. Tem algum processo sendo transmitido na via que você vai usar? Não. Pode inserir essa informação. Ah, mas eu estou ouvindo a estrutura da rede, tem alguém transmitido. Aguarde. Isso é uma regra. Ali também tem conversão, Marcos. Existe conversão também. Nós vamos falar nisso depois. Conversão de mídias, etc. Então, você tem um processo de regras para colocar ali. Porque se não tiver regras, todo mundo vai igual ao trânsito. Ia bater carro doidado, né? Não tem sinal, não tem nada, se ultrapassa, você vai, aquela coisa toda. Tem que ter regra. Essa camada lida com isso. Mas as regras, às vezes, têm falhas. Exemplo, a máquina do Paulo está querendo transmitir. A do Marcos também está querendo transmitir simultaneamente. Mesmo milissegundo ali. Aí, elas vão ouvir o meio está vazio. Mas elas ouvem simultaneamente. Opa, está vazio. Máquina do Marcos inseriu o fluxo, a do Paulo inseriu o fluxo. Opa, houve uma colisão. A camada física percebe essa colisão. Por exemplo, no cabo, vamos supor lá o TP. Vamos supor que mais 5 volts representa 1. E 0 volts representa 0. Então você tem sequência, 0 em 1, 0 em 1, 0 sendo transmitida. Só que a inserção de sinal da máquina do Marcos colidiu com a do Paulo. O que quer dizer isso? Que a representação do bit 1, que é mais 5 volts, elevou para 6, 7, 8, 9, até 10 volts, dependendo da distância que eles estão da origem. A camada física percebe essa elevação de tensão, mas ela não sabe o que fazer. Ela fala para a enlace, ô enlace, teve colisão. Fala, meu cara, então faz o seguinte, vamos esperar 16 milissegundos, eu vou te acionar de novo, você ouve novamente. Se tiver vazio, insere. Se não tiver, a gente aguarda. Então, a inteligência da plaquinha de rede, que tem a função da de enlace e física juntas, ela tem as regras que a camada de enlace é que dita e a física obedece. Então, hoje nós acabamos de descobrir como é que uma plaquinha de rede funciona. O método de acesso à inteligência, a de enlace é que dita para a física. A física é como se fosse um instrumento. Ela aceita e vai. E aí, dentro do modelo OSI, nós temos vários protocolos que atendem essa camada de enlace, destinado a vários tipos de transmissão. Dentro de uma rede, na minha empresa, eu tenho a Ethernet, por exemplo, na rede local. Mas eu tenho um protocolo aqui de DI, ATM, o ATM é mais antigo. Ele é utilizado até hoje, tá? Como núcleo de algumas transmissões de WAN aí, de redes remotas. Mas eu tenho vários protocolos. Na transmissão feita da minha matriz com a minha filial,
Eu tenho vários outros protocolos que utilizam essa camada de enlace. BTP, HDLC, MPLS, TM, Frame Relay, ISN, ADSL e vários outros. Na sua casa chega o ADSL. Nossa, aqui tá ventando, tá, gente? Tá caindo as coisas todas aqui. Se haver um barulhinho, não incomoda, não. Meu cachorrinho já tá desesperado ali. Então, você tem vários protocolos dessa camada de enlace. Quem estuda redes profundamente conhece cada um deles. E sabe a característica e onde que usa cada um deles. Tá? Nós vamos aprender alguma coisa aqui, mas não tão profundamente. O que interessa para a gente mais é dentro da nossa estrutura de rede. E aí nós vamos falar um pouquinho do Ethernet, que possivelmente é o protocolo que está fazendo sua rede funcionar na camada de enlace e física, aí, né? Camada de enlace, e da sua empresa também. Hoje, praticamente, 99% das redes utilizam a internet nessa camada, tá? Em redes locais, tá, gente? Existe o WAN também, a gente sabe, né? O Metro Ethernet, etc. Mas vamos tratar da rede local. Como é que ele surgiu? Em 1970, você tinha estrutura, já contei esse caso aqui, mas não dessa maneira, que eu vou contar para vocês. Você tinha estruturas independentes, e aí, nessa época, quando você comprava um computador, imagina uma empresa, tá, gente? Aí você precisava pôr uma impressora nesse computador, você tinha que comprar uma impressora para cada computador. Vocês não viveram isso, tá? Nem imaginam isso. Ah, tá. Então se eu fosse comprar um leitor de CD, na época tinha isso, tá? Não tinha CD naquela época, não. Se eu fosse comprar, eu ia ter que comprar um para cada computador? Ia. Eles eram independentes. E eles começaram a interligar esses computadores. Pensaram, vamos fazer um esquema. E quem fez isso primeiro foi a Xerox. A Xerox, na sua estrutura de consoles, de máquinas de Xerox, né? Ela tinha as consoles, que são as consoles de comando, e tinha a parte de impressão, e aí depois ela separou isso. Então você podia ter um console gerenciando várias máquinas de impressão, que é caro. Naquela época era mais ainda. Mas ela precisava fazer a console e comunicar com várias máquinas. E aí, esse Bob Metcalfe foi o cara que inventou essa estrutura via cabo, esse cabo partrançado na época, tá? Você tinha placas multisseriais, não deve nem soar isso para vocês. O RJ45, Marcelo, surgiu foi depois, muito depois disso, tá? A gente fazia essas estruturas, era com aquele cabo telefônico trançadinho. Você ligava ali, TX, RX, não tem, e você instalava o protocolo e botava para quebrar ali. Era bem complexo fazer uma rede funcionar naquela época. E aí ele inventou isso aí, começaram a desenvolver e viram que patentearam isso. Então era proprietário e foram desenvolvendo isso. E aí teve uma subdivisão lá da Xerox, né, que criou esse projeto Ethernet. Em 79 ele se juntou-se à DEC, a Intel, que a gente chama de grupo DIX, né? Essa é a junção dessas empresas aqui. Vem a Tricom também e começa a comercializar esse protocolo e a coisa vai começar a crescer, a estrutura de rede começa... Gente, as estruturas de rede elas foram criadas para compartilhamento de hardware. Digital Intel e Xerox, isso mesmo, é o grupo DIX. E aí, depois que veio essa estrutura para compartilhamento de estrutura de dados, isso mesmo, Paulo, essa estrutura de dados, então a coisa foi crescendo, é sempre assim. Isso foi lá em 80, e aí foi a 10 megabits, hoje tem ainda muita rede. E aí, eles perceberam que era tão importante essa estrutura, importante inclusive para o mundo, e aí eles jogaram para o I3E, né, o Instituto Elétrico Eletrônico Engine, para criar uma padronização. Eles criaram uma padronização que se chama 802. Hoje, a oficial é 802.3, que é a padronização do Ethernet. Esse aqui é um desenho que existia na Tricom, hoje eu não sei onde ele foi parar, esse é um quadro, que foi o primeiro desenho lógico do Bob Metcalfe, né, aqui, numa rede cabo coaxial, tá, gente? Cabo coaxial, aquele cabo que usa na TV a cabo da sua casa, algumas, né? Hoje chega fibra. Utiliza uma estrutura física parecida, tipo de antena parabólica. Hoje não se utiliza muito mais, não. Aí, olha que interessante. Você está vendo o I aqui, ó, esse I? Olha como é que vocês já estão. Você tem o transceiver aqui. É o cara que entende de transmissão física. Chamava transceiver. Hoje ainda tem transceiver, tá? A gente utiliza transceiver. Aqui está a parte física.
da camada de enlace. E aqui está a estrutura da camada de enlace. Aqui está a inteligência. Está vendo aqui? A interface controller. Então, essa estrutura, esse desenho, mais ou menos, ele existe até hoje na estrutura da internet. Aqui sabe inserir no coaxial. Aqui, ó. E aqui sabe a inteligência para mandar inserir. Legal, né? E vai afora. Então, essa camada de enlace, ela faz o processo de comunicação, a camada de rede constrói isso, que é a comunicação e a interfaceamento, que é esse elemento aqui, ó. Isso é a camada de rede que provê de comunicação com a de enlace. Aí nós vamos parar um pouquinho para a gente chegar a uma conclusão aqui. Marcelo, você disse lá atrás que todo processo de comunicação numa estrutura de rede precisa ter uma parte de endereço. Porque a informação precisa sair da origem e chegar no destino. Então, para que eu identifique de onde ela sai para onde ela tem que chegar, eu tenho que ter endereços, correto? Correto. Você falou também que existe uma parte que fica no sistema operacional. Entendi isso. E outra parte que trabalha o interfaceamento da estrutura numa rede física, que está dentro da plaquinha de rede. Correto? Correto. Esses processos são mesmo, esses conjuntos de processos, o conjunto que acontece no sistema operacional e o conjunto que acontece são mesmo? Não. Eles são independentes? São. Mas são interoperáveis? São. O que é interoperável? Comunicam entre si. Bom, se você falou que todo processo de rede precisa ter endereço para saber de onde está saindo e de onde está chegando, e esses processos estão independentes, isso quer dizer que eles têm processos de endereçamentos diferentes, mas que são interoperáveis? Vocês estão corretíssimos. Vocês são inteligentes, hein? Parabéns para a turminha aí. Ah, tá. Então minha plaquinha de rede utiliza um endereçamento diferente do que o meu sistema operacional, por isso que eu não vou na propriedade da plaquinha de rede, eu vejo aquele endereço 192.168.0 alguma coisa, ou 10.2, isso aí. Aquele endereço é do seu sistema operacional, é tratado na camada de rede do seu sistema operacional. E aquele endereço é o endereço de rede, do host de rede. Então, se eu for na plaquinha de rede, eu vou ver outro endereço lá, vai ver outro endereço. Uma diferença, o endereçamento da plaquinha de rede é menos poderoso do que o endereço do seu sistema operacional. Porque o seu sistema operacional, ele referencia sua máquina para o mundo. A sua máquina pode estar conversando com a internet. Então, ela é referenciada pelo endereçamento lógico. Dentro da estrutura da sua rede, a sua máquina também é referenciada pelo endereçamento físico, que é o endereçamento da camada de enlace. Entenderam como é que funciona? As duas tecnologias, elas estão em áreas diferentes, são independentes. Se elas são independentes, elas necessitam de a premissa para comunicar na rede. O APIPA, né? O APIPA depois eu falo para vocês o que é. É o seguinte, você tem placa coaxial aí? As minhas, acho que a esposa minha jogou fora, achou que não valia nada, eu levava para dar aula, a coaxial, sabe? Eu tinha conexão ao Wii, meu caro. A Wii é mais antiga que coaxial, é anterior. É tipo uma serialzinha. Gente, uma coisa interessante que a gente tem que prestar atenção. Esses tipos de endereço, então, eles são independentes, mas interoperáveis, quer dizer, um comunica com o outro. Porque, às vezes, o meu sistema operacional tem que comunicar dentro de uma rede local. Tá? Então, na hora lá, o endereço IP vai ter que virar endereçamento físico para chegar na máquina destino. Igual aconteceu lá. Depois eu vou fazer outro desenho com o endereço ali, tá? Mas o sistema operacional usa endereçamento lógico, que é a propriedade da sua plaquinha de rede. Qual a diferença básica desses endereços, tá? O lógico é mais complexo e mais poderoso. Ele identifica sua rede até numa rede mundial. O físico, não. Ele consegue identificar na mesma estrutura de rede limitada numa rede local. Dentro da sua rede, por exemplo, da sua casa ou dentro de uma rede da sua empresa. Vamos ver isso funcionando? Bacana. Diferença de endereçamento físico para lógico. Eu estou numa rua, as casas são numeradas sequencialmente. Quando a casa 4 quer comunicar, deixa eu lembrar como é que se desenha, tá? Tem um tempinho que eu não uso ele. A casa 4 quer comunicar com a casa 1. Quando você sai na sua rua que você mora,
Você sabe para onde aumenta a numeração e onde abaixa, correto? Pô, você mora aí, né? Não sei que você seja muito, assim, desligado. Então, assim, o que acontece? Eu quero começar... E aí, a própria máquina, a própria casa 4, você sabe entregar essa informação na casa 1. Você sai, sobe a rua, entregou na casa 1, beleza. Seu vizinho, conhece ele, bate papo, etc. Mas, quando você precisa, vamos supor aqui, nós estamos em Belo Horizonte, não sei se todo mundo aqui é de Belo Horizonte, né? Aqui você tem uma rua Guajajaras e uma rua São Paulo. Então, até são próximas, mas tem distância. Se a casa 4 quer entregar a informação na casa 1, mas de outra rua, opa, aí você não sabe entregar. Você vai pôr essa carta onde? No correio. Aí você vai chegar lá para o correio e falar que isso aqui é para casa 1 lá da rua São Paulo, não é Guajajaras não. A unidade de correio vai falar assim, né, cara, eu não conheço aquela rua não, mas tem uma agência de correio lá, vou mandar para ela. Aí a agência de correio da rua São Paulo fala assim, eu conheço a rua São Paulo, eu sou da rua São Paulo. Eu sei entregar essa informação lá e eu vou entregar. Beleza? Então, 2 cenários, eu tenho uma informação, desculpem, que eu preciso entregar na mesma rua, eu mesmo saio, convitinho de casamento, festinha, vou lá e entrego na casa 1, porque eu sei onde é que ela é, meu vizinho conheço. Tá? Não sei que você é chique demais, vai pagar o correio para ir voltar para a casa 1, né, gente? Não. Essa aqui você conhece. Então, a própria casa 4 sabe entregar na 1. Mas, quando é em outra rua, é mais complexo para ela fazer isso aqui. Tá? Então, ela utiliza a unidade de correio da sua rua, que conhece a sua rua, mas que conhece a caixa de correio, a agência de correio da rua São Paulo. Eu sei que não é assim que funciona, tá, gente? Nós não estamos falando de correio aqui, nós estamos falando de rede, pelo amor de Deus. E aí entrega ali na rua 1 da rua São Paulo. Aí da rua 4, a casa 4 da rua Guajajaras enviou a informação para a casa 1. Então vocês acabaram de descobrir que quando você precisa entregar alguma informação na sua mesma rede, quer dizer, na sua mesma casa ou dentro da sua empresa, a sua própria máquina faz isso, seu computador aí. Mas quando você vai entregar uma informação, você está na matriz de Belo Horizonte, quer entregar na filial de Montes Claros, a sua máquina não sabe entregar isso. Aí ela vai ter que entregar para o seu roteador, que representa a agência de correio da sua matriz, que vai entregar para o roteador, que representa a agência de correio da filial de Montes Claros, e aí esse roteador que vai saber entregar na máquina 1 da rede de Montes Claros. Mais ou menos assim que funciona. Então isso quer dizer que para entregar uma informação na mesma rede local, basta o endereçamento físico. Para entregar uma informação em outra rede que não é a sua, você é da rede Guajajara, você quer entregar na rede São Paulo, o endereçamento lógico é que tem esse poder. Então vocês acabaram de descobrir uma diferença do endereçamento físico para o lógico. O físico entrega localmente, como se fosse o número da casa. O lógico entrega mais longe. O lógico entrega, por exemplo, na Microsoft, na filial do Japão. Ah, Marcelo, mas quer dizer que essas agências de correio aqui, elas têm que conhecer, inclusive, o endereçamento local, o endereçamento físico das casas ou dos equipamentos que a compõem. Então, ela faz parte desse endereçamento? Sim, vocês estão corretíssimos. Essa agência de correio da Rua Guajajaras, ela tem um número para ela se estruturar na rede da Rua Guajajaras. Mas ela tem um outro número diferente para comunicar com a outra unidade de correios da Rua São Paulo. E por aí afora, vamos supor que é um roteador, essa agência de correio da Rua São Paulo, ela tem uma numeração para ela que pertence, física, né, que pertence a esse sequenciamento da Rua São Paulo. Olha que interessante, gente. Vocês estão começando a entender rede. Olha que bacana. Então quer dizer que a plaquinha de rede, ela não se estrutura para conversar com as redes fora da minha casa e fora da minha empresa? Correto. Ela se estrutura para entregar dentro da sua casa. Mas como você tem o seu access point, ele é o roteador que fala para o mundo. Então o seu celular fala com ele, para depois ele falar com o mundo. Você precisa de uma interface. Bacana, né?
Desenho bobo, mas que serviu para alguma coisa. Então, lembrando a vocês que a camada de enlace é a que manda na camada física. Ela é responsável pelo método de acesso, tá? A inteligência, o que é método de acesso? A inteligência, a lógica, que sinaliza a utilização desse meio físico que a camada física sua conhece. Wi-Fi, cabo par trançado, fibra ótica, etc. Tá? Olha que coisa bacana. Há um tempo atrás, você lembra lá do Bob Metcalfe? Acabei de contar para vocês, da Xerox, do Grupo Dix, etc, etc, etc. Antigamente, existiam vários protocolos que funcionavam nos sistemas operacionais, não só o TCP/IP. Você tinha o Apple Talk, você tinha vários outros, tá? Você tinha o IPX, SPX, então eram vários. O que aconteceu naquela época, gente? Quando você tinha o protocolo da camada de rede encapsulado pelo protocolo da camada de enlace, lembra do capsulamento lá? Acrescento de cabeçalho? Olha que coisa séria. Na pilha de rede, você não tinha somente um protocolo que usava aquele serviço da de enlace. Você podia ter uma rede novel, naquela época que falava IPX, SPX, inclusive foi a rede que a Xerox usou, tá? No futuro ela usou essa estrutura IPX, SPX. Mas você tinha algumas redes que eram Microsoft, por exemplo, que já falavam TCP/IP. Cara, que loucura. Olha, vamos imaginar uma coisa? Se a plaquinha de rede está engolindo a informação da de rede, você tinha computadores que falavam os dois protocolos. E você tinha computadores na sua estrutura de rede que falavam um protocolo só. Que coisa louca. Era essa zorra toda? Era assim mesmo. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se eu sair de uma máquina que tinha os dois protocolos, SPX, IPX e TCP/IP, é IPX e SPX, tá, gente? Eu estou embolando aqui. IPX e SPX, mas pouco importa que esse protocolo não é quase não usado mais hoje. E TCP/IP, quando ela era encapsulada pela camada de enlace, eu tinha que guardar quem é que estava me usando, correto? Não sou camada de enlace? Ah, cara, quem me chamou aqui foi o TCP/IP. Por quê? Lá no destino, se eu tivesse capturado a informação do TCP/IP e no destino tivesse IPX, SPX, TCP/IP, e eu entregasse para o IPX, SPX, ele não ia entender a estrutura lógica do TCP/IP, correto? Não é um protocolo totalmente diferente? Regras totalmente diferentes? Rapaz, tá errado aqui, tá, gente? É LLC, tá? Desculpem. Aqui tá LCC. Aqui, ó. Depois eu corrijo, tá? Isso veio da... Não vou pôr culpa na Cisco, não, que ela erra. Essa imagem veio dela. Eu tenho que falar, né? Não entendi, não. Depois eu corrijo. Eles dividiram a camada de enlace, então, da plaquinha de rede em duas. Logical Link Control, que é LLC. Deixa eu corrigir de uma vez aqui, que eu acho que eu consigo corrigir. Isso aqui era para ser um L, tá? Que eu pus aqui. E MAC, Media Access Control. Então, a inteligência de colocar informação na parte física se chama MAC, Media Access Control. E aí criaram uma subcamada que, quando o protocolo de cima é encapsulado, ela guarda a referência de qual protocolo está encapsulado na camada de enlace. Por exemplo, IPX, SPX ou TCP/IP. E aí, quando chega lá no destino, se for o TCP/IP, ela guardou aqui um campozinho aqui marcado. Olha, quem está aqui é o TCP/IP. Ela entrega para a pilha do destino TCP/IP. Se for IPX, SPX, IPX barra SPX, ela entrega na pilha. Isso se chama, olha só que nome chique que existe isso, você já ouviu falar, multiplexação de nível 2. O que é multiplexação? Multisserviço. Eu consigo utilizar a camada de enlace para vários protocolos da camada de rede para cima, eu sei entregar para a rede com o mesmo nome no destino. Ah, Marcelo, essa complicação só para isso? Beleza, só para isso. Então, a subcamada que foi criada depois para registrar o protocolo da camada de cima, que está sendo encapsulado no enlace, se chama LLC, Logical Link Control. Acabou, meu amigo. E a subcamada que continuou com a inteligência, houve o meio, está vazio, insere, opa, houve colisão, ou aguarda 16 milissegundos. Aí essa camada se chama MAC, Media Access Control. Tá? Então, aí essa camada aqui foi subdividida em duas. Tá bom? Só isso, gente. Só isso em camada de enlace é importante para vocês saberem.
A camada de enlace é constituída de duas subcamadas que foram criadas posteriormente nesse padrão. LLC, loja link conta, que guarda a informação que vem da camada de rede para entregar para a própria camada de rede. E hoje, Marcelo, isso seria necessário? Nem tanto. Quase 100% das redes é TCP/IP. Entra TCP/IP aqui, ó, nesse sentido, ó. Barra IP, né? Não tem jeito. Gente, desculpa a letra. Não é que a minha caneta é ruim e o meu touch é ruim, não, tá? É a letra do professor que é muito ruim. Assim, 355, minha filha já comprou até caderno de telegrafia para mim, mas não funcionou. É porque eu escrevo mais lento do que minha cabeça funciona. Coisa de doido, né? E tal. E aí fica isso, tá, gente? Para vocês, aqui continua errado, LLC. LLC, tá? Aí escrevi aqui para vocês, o IEE divide a camada na normatização em duas para promover essa multiplexação, quer dizer, esse multisserviço, e Logical Link Control e a MAC, tá? São as duas camadinhas. Ah, a MAC está aqui em cima. Podia pôr o inverso, hein? Uma aqui e outra aqui, ó. Eu ficava na sequência correta, né? Depois eu corrijo para vocês. Esse é o desenho de 76, pelo Metcalfe, tá? Aí é só contando a história, tá? Mas isso não é importante para vocês, não. Aí como é que funciona e tal. Ok? Mas como é que é a inteligência? Hoje a gente está quase na hora, hein? Jesus. Assim, eu te esqueci tanto que eu gosto de dar aula, vocês até desculpem, desempolga, né? Mas tá no nosso cronograma, tá? Nós não estamos fora dele, não. Como é que é a inteligência de colocar essa informação na rede? Gente, o protocolo Media Access Control da camada de enlace se chama CSMA-CD. Carrier Sense Multiple Access, com Collision Detect. Ok? Como é que esse troço funciona? Carrier Sense Multiple Access. O que quer dizer esse cara aqui? Camada de enlace. Vamos supor lá, nós estamos lá, né? E camada física. CSMA. Ou camada física, houve um meio. Esse meio está vazio? Insere o fluxo. Isso se chama CSMA. Sense. Sinta o meio. Então, isso é um processo, isso é um protocolo, isso é uma regra. Houve o meio, está vazio, use. Você está no carro, entroncamento, observou, não tem carro passando na rua adjacente. O carro até freou, vocês viram, né? Então, esse cara não obedeceu o CSMA. Seguinte, houve o cruzamento, está passando o carro? Não, está vazio. Entra. Se está passando, aguarde. Isso é uma regra. Isso é o CSMA. Essa regra tem uma falha, não tem, gente? Eu já falei para vocês. Houve o meio, está vazio. Aí, a máquina do Marcos ouviu o meio e está vazio, mas a máquina do Paulo está ouvindo o meio e está vazio também. As duas inseriram a informação. O que houve? Colisão. Elevação de tensão. O 1 era 5 volts, foi para 6, 7 e outro. A plaquinha de rede na parte física sentiu elevação de tensão acima do mais 5 volts. Vai avisar a camada de enlace. Ô, enlace, o negócio ficou feio aqui, ó. Dos dois fluxos colidiram. Aguarda 16 milissegundos aí, tenta de novo. Aí gera-se um número randômico. A máquina do Paulo gera um algoritmo que gera um número randômico. A máquina que eu falei, Paulo e Marcos, do Marcos também gera esse algoritmo. A máquina do Paulo devolve esse algoritmo randômico, devolve o número 7. A máquina do Marcos devolve um número chamado 9. A máquina do Paulo espera 7 milissegundos, ouve o meio. Está vazio, o que ela faz? Insere o fluxo de bits no meio. A máquina do Paulo espera 9 milissegundos. Ouviu o meio, opa, tem variação de tensão. Aguarde. Gente, eu estou falando um padrão aqui, mas pode ser outro, tá? Aguarde 16 milissegundos e leia de novo. Então, o Collision Detect, a colisão detecção de colisão, ele é uma parte do algoritmo que está na camada de enlace que corrige o CSMA, as falhas dele.
Como assim, Marcelo? Ele roda um algoritmo randômico, para quem entende algoritmo randômico, que devolve um número aleatório para ele. A máquina do Marcos devolveu 7, a máquina do Paulo devolveu 9. A máquina do Marcos esperou 7 milissegundos, ouviu o meio estava vazio, inseriu o fluxo de bits. O número randômico, o algoritmo randômico na máquina do Paulo, né? Do Paulo, devolveu 9, então ele 9 milissegundos. Quando ele ouviu, essa aqui estava transmitindo, correto? Não tinha um fluxo lá? Aí ele foi e esperou para ficar vazio, esperou o padrão, 16 milissegundos para ouvir. Isso é o Collision Detect. Ele corrige a falha do CSMA-CD. Acabamos de descobrir como é que a plaquinha de rede funciona. Marcelo, mas isso parece arcaico. Esse troço, hoje não é melhor, não? Não evoluiu, não? Evoluiu sim, gente. Hoje não se precisa mais do CSMA-CD, apesar dele existir. Ele existe na sua plaquinha de rede. Se ele for necessário, ele é ativado. Mas o fluxo hoje, a gestão do fluxo entre o switch e a sua plaquinha de rede, ela é tão eficaz que não se utiliza mais o CSMA-CD. Tá? Assim, tem outros, não inventaram outro método, não. É que ficou tão eficiente que ele não é startado. Ele está lá, mas está dormindo, está fazendo alguma coisa, né? Então, mas não mais gerenciando a rede. Esse algoritmo randômico, que eu falei para você, essa bolinha aqui, lembra? Gera um número aleatório, se chama back-off. Vocês não precisam saber essa fórmula aqui não, tá? Isso aí é quando a gente vai estudar mais profundamente, a gente estuda esse algoritmo, ok? Entenderam como é que é a regra de acesso do frame? Bacaninha, né? Para quem nunca conheceu, acabou de conhecer uma estrutura. Tá? Ah, Marcelo, mas como é que é o cabeçalho aí, então, desse frame aí, desse quadro? Aqui é dados, tá vendo? Isso aqui é a PDU da camada de enlace. Então, isso aqui é uma parte da informação. Esse aqui que é o cabeçalho do Ethernet, do 802.3. Esse aqui é o frame checksum, é um elemento que valida a informação. Então, checksum, tá? Valida a informação. Ah, Marcelo, beleza. E, já vi ele aqui. Mas o que é preâmbulo? O que é SFD? Small Frame Delimit? O que é endereçamento de destino? O que é endereçamento de origem? O que é tipo? Esse tipo vocês sabem. Tipo do protocolo que está sendo encapsulado, TCP/IP, lembra? IP ou IPX, que não é mais usado hoje, /SPX. Aqui é que guarda o código do protocolo da camada de enlace, que está sendo encapsulado pelo frame. Estou gostando de escrever. Tem pouco que eu não escrevo no quadro, né? Começa a escrever no PowerPoint e começa a gostar. Mas você tem outros campinhos aqui que eu precisava conhecer. Ó. Não, eu te falo eles agora. Sem pegar pesado com você. Tá? Não, gente, tá pesado. Assim, a gente sente, tá? Como é que vocês estão do lado daí? Professor que é professor percebe quando vocês estão cansados, não sei o quê. E hoje, estou sentindo que eu não sei se a aula tá pesada. Gente, quando eu falo em transmissão em uma mídia, uma parte física, eu falo da inserção de um fluxo até o final dele. Então, o fluxo de bit 0 e 1 é inserido no meio, aqui, ó, na decorrência desse meio. Então, várias propriedades físicas acontecem, tá? Lembra que eu falei lá do Collision Detect? Collision Detect. Collision Detect. Como é que isso funciona? Olha que bacana. Quando eu insiro um fluxo de mídia, o que é preâmbulo? Se eu tenho uma máquina aqui, vamos supor que isso aqui é um cabo, tá? Eu estou com uma rede passiva. Eu coloquei um computador, deixa eu ver se eu consigo desenhar um computador aqui, gente. Um aqui, um aqui, um aqui. Vou pôr no final também, tá? Um aqui. Quando essa máquina, vou pôr mais uma aqui, tá? Só para pegar a extremidade máxima. Vamos supor que eu estou no mesmo, chama segmento, tá? Vamos supor que é uma rede de cabo coaxial. E aqui eu tenho a plaquinha de rede que sabe conversar com esse cabo coaxial. Liguei ela aqui, montei uma estrutura de rede. Antigamente era assim, hoje você tem o switch.
O switch tem esse barramento aqui dentro dele, tá, gente? Depois vocês vão entender isso. Ok. Na física, olha que interessante. Eu estou com um frame aqui, ó. Um frame que é a PDU mais o cabeçalho. É a parte de dados mais o cabeçalho da camada de enlace. Eu insiro esse fluxo aqui. Vamos supor que tem a máquina A, tem a máquina B, tem a máquina C, tem a máquina D, tem a máquina D, né? Vamos fazer o D direito, e a máquina E. Eu pergunto para vocês, o fluxo está passando aqui na plaquinha de rede da B. Ela sabe se esses bits são para ela ou não? Pergunta, ela saberia saber se esse fluxo de bits é para ela ou não? Bit, ela não transformou ainda em unidade lógica. Nunca, né, gente? Não tem jeito de escrever em cima do bit se é para a máquina B, C ou D. Aí ela vai ter que capturar essa informação até reconstituir quem? O frame. Mas o fluxo está passando na rede, ó. A máquina C vai ter que fazer a mesma coisa. Mas vamos supor que o destination do endereçamento físico ali é para a máquina E. Vou pôr no cabeçalho. Onde está escrito? A hora que vocês aprendendo? No cabeçalho do frame. A máquina A, a origem é a máquina A. O destino é a máquina E. Isso está escritinho lá. Olha que chique, estou começando a entender, Marcelo. Esse breguede aí que você está ensinando aí. O fluxo de bit ninguém entende. Então todo mundo vai ter que capturar esse fluxo. Todo mundo, a máquina D também. Inclusive, claro, a máquina E. Elas vão reconstituir o frame. Todas elas. Vai estar escrito E aqui. Marcelo, o que acontece com essas máquinas que não são a E? Elas vêm cá e vão apagar essa informação, vão esquecer. Mas e a máquina E? Ela vai desencapsular, vai entender o que está escrito aqui e vai mandar para a camada de cima, porque é para ela. Não, Marcelo, que troço esquisito? É desse jeito. Só sei que é assim, né? Como diz lá o filme. Só sei que é assim. Viu como é que é interessante? Claro que hoje, gente, o switch ele insere mais inteligência nesse processo e evita que isso tudo aconteça. Mas, na essência, é isso que acontece. O fluxo de bits não tem jeito de saber para onde ele está indo, a não ser que você construa a unidade lógica e leia para onde ela está sendo endereçada. E nós estamos falando aqui de endereçamento físico. Tá? Entendido? Tá bacana? Então, vamos mais? Vocês concordam comigo que quando essa máquina está inserindo o fluxo aqui, ele caminha, isso aqui é física, tá, gente? Eu não vou entrar nesse detalhe, não. O fluxo está encaminhando aqui, ó. A máquina B percebeu. Lembra lá do CSMA? Nós estamos falando do CSMA. Ok? Ouve o meio e se estiver vazio, transmita. Se não tiver, aguarde e leia de novo depois para você ver se ele está vazio. A máquina B percebeu. A máquina, aí o fluxo chegou na máquina C, é por tempo, esse é milissegundos. Mas aí a máquina D queria transmitir. Chegou nela? Não. O meio dela, ela sentiu vazio? Sentiu. Cara, o que ela fez? Ela inseriu o fluxo. Aí o fluxo de bits dela veio para cá, nesse sentido, e veio para cá também. Não importa o destino. Chegou aqui, os dois fluxos colidiram. Todas as máquinas percebem essa elevação de tensão aqui, acima de 5 volts. E aí as máquinas que querem transmitir startam o processo do back-off, aquele algoritmo. As outras não, porque vai colidir, não tem nada com isso. Né? Quem vai ter que decidir isso é a origem. Olha que coisa interessante. Então, assim, a colisão aconteceu aqui. Uma coisa também que eu queria falar para vocês, então vão juntando essa informação na cabeça de vocês, que eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco, elas vão ser necessárias. Quando o fluxo de bits, gente, é inserido em uma rede, eu tenho bit 1 representado, depois eu tenho bit 0, depois eu tenho bit 1, depois... Vamos supor que é uma sequência assim, tá? Vamos supor. Então, isso aqui é uma sequência de bits, correto? Esses pontinhos aqui, que eu tentei desenhar aqui para vocês. Existe um distanciamento temporal de onde gera e de onde lê. Vocês estão vendo aqui? Geralmente ele é padronizado. Mas ele, dependendo desse meio aqui, ó, ele pode levar mais um tempo, ele ser mais longo. Eu estou falando dessa temporização aqui, de representação do sinal, tá, gente? Do bit.
Pode ser mais longo ou pode ser mais curto, correto? Existe uma necessidade de iniciar uma transmissão lá na camada, nós estamos falando da camada 2, a camada do Ethernet ali, tá? Enlace. Essa máquina está transmitindo, ela precisa avisar a temporização relativa entre um bit e outro dela. Se chama clock, tá, gente? Clock. Para quem mexe com roteador é o clocking, que você coloca lá na porta 1. Então, o que ela faz? Ela começa a inserir uma sequência de 11 e zeros. 1, 0. Quer dizer, eleva a tensão, abaixa a tensão. Eleva a tensão, abaixa a tensão. Eleva a tensão, 56 bits. Eleva a tensão, abaixa a tensão. Para sincronizar o clock de recepção de todas as máquinas com dela. Porque todas as máquinas não vão ter que receber o fluxo de bits, não vão ter que saber essa sequência para reconstituir esse frame aqui, ó. Então, elas estabelecem essa temporização aqui de distanciamento da representação do bit. Numa sequência que essa máquina A aqui insere de 11 e 0. Eleva, abaixa, eleva, abaixa. Você é uma máquina receptora, vamos supor que você é a máquina C. Você começa a ver, ó, subiu, baixou, subiu, baixou. Ó, o clocking é tantos milissegundos, 1 milissegundo de representação. Ela começa a ler de 1 em 1 milissegundo. Leu aqui, descobriu que é 0, leu aqui, entendeu? É a temporização de leitura. Ela sincroniza com a origem. Quem é que faz isso? O preâmbulo. O preâmbulo. O preâmbulo é um quantitativo de 11 zeros que sincroniza o clocking do receptor com o emissor. Dos receptores do barramento com o emissor. Isso se chama preâmbulo. Mas a máquina ela quer transmitir dados, né, gente? Ela não quer ficar transmitindo preâmbulo o tempo todo, não. Então, no finalzinho da sequência de 11 zeros, ela insere 8 bits em 1. Eleva a tensão. Para o sensor das máquinas, é uma sequência de elevação de tensão, né? Que ele vai fazer isso aqui, ó, digitalmente, ó. Isso aqui ele está avisando as máquinas, chama Small Frame Delimited. É o limite do sincronismo de preâmbulo. Para de sincronizar relógio, que o que vem depois é dados. Acumula isso aqui e reestrutura o frame. Olha que bacana, como é que é inteligente a estrutura de transmissão na placa de rede. Eu preciso sincronizar meu tempo de transmissão, que é a representação do bit, o distanciamento da representação do bit na rede. Eu preciso explicitar isso para vocês, porque o clock de vocês é diferente do meu. Por vários motivos. Nós não vamos elencá-los aqui agora. Então, o que acontece? Eu preciso sincronizar. Vou mandar uma série de eleva a tensão, baixa, eleva, baixa, e vocês vão entendendo o meu tempo. Olha, subiu. Olha, deu 1 milissegundo. Deu mais 1 milissegundo. Olha, o clock do Marcelo é 1 milissegundo. Eu vou pegar o meu leitor de sinal e sincronizar com o Marcelo. 1 milissegundo. Olha, Tunli, olha, tá com tensão, é bit 1. 1 milissegundo. Tá sem tensão, então é bit 0. Tem tensão, li mais 1 milissegundo, é bit 1. Li de novo, tem tensão, é 1 de novo, entendeu? Ele vai lendo temporalmente, é voltado para tempo, né? Ele consegue ler isso e botar para quebrar. Quem faz isso? Chama sincronismo de clocking, sincronismo de tempo de recepção. É o preâmbulo. E esse tal de SFD, Small Frame Delimiter, é o cara que fala assim, para de sincronizar o relógio aí, gente. O que vem agora são dados. São dados. Tá? Gente, se eu só apagar aqui, tá? Eu já coloco para vocês, senão essa sujeira aqui fica atrapalhando vocês. Vou compartilhar de novo. Eu sei que tem jeito de limpar sem fazer isso, tá? Mas como é que isso funciona, Marcelo? Você gera um quantitativo de bits que preenche a rede toda. Olha lá, elas ajustam o clocking e tal. E aí, ao término disso, ele recebe o Small Frame Delimiter. Para de transmitir, que agora eu vou mandar dados para vocês, e você junta esses conjuntos de bits e reconstrói o frame, que é uma parte de dados, mais o cabeçalho de transporte, mais o cabeçalho da de redes, mais o cabeçalho da de enlace, que é o que te interessa. Então, descobrimos para que serve esses 56 mais 8 bits iniciais do cabeçalho do frame. O endereço destination é representado para a gente em MAC address, são 6 octetos de comprimento, que é o endereço da minha placa de rede. Antigamente ele era fixo, hoje você pode ir lá alterar.
tá? Cada placa de rede tem que ter um endereço independente. Não se pode ter duas máquinas com o mesmo endereço físico na rede. Você não pode ter na mesma rua a casa 4. O cara do correio vai ficar doidaço, né? Tá. Esse bit de início que indica que é após o bit de início. É isso mesmo. Desculpa, eu não olhei, Marcelo. Eu esqueci de olhar aqui para a tela. Porque eu estou com duas telas, né? Vocês estão em uma e o PowerPoint está em outra. Ok, gente? Deixa eu ver se dá mais tempo. Tem mais meia hora. Tá pesadinho hoje, né? Pior que nós estamos na camada em laço. Mas fiquem tranquilos, tá? Se precisar de reforço isso, aquela coisa como um todo. Não, lembrando a vocês que nessa parte de endereçamento MAC, nós vamos estudar ele um pouquinho depois, nós vamos mais no IPv6, tá? Estudar mais o IPv6, que eu acho que vale mais a pena. O MAC é físico, é um só, tem que ser diferente, ponto, acabou. Não se esqueça que todo o processo de transmissão também tem um processo de transmissão que se chama unicast, multicast e broadcast. Então, você tem um endereço para cada serviço desse. O unicast é o próprio endereço da máquina da plaquinha de rede. Né? O broadcast é um endereço que corresponde a todas as máquinas da rede. E o multicast, o MAC trata de uma forma diferente. O multicast ele é mais endereço IP. Depois eu trabalho isso com vocês, tá? Deixa eu ver se eu falo isso aqui para vocês. Tá. Isso hoje, gente, os switches já não deixam isso aqui acontecer, não, mas existe até hoje. Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui. Não tenho não. Então eu vou ter que falar disso. Olha que interessante. Vocês lembram aqui atrás, quando tá vendo essa, vamos supor assim, quando você vai instalar o cabeamento de rede na sua empresa, ele tem uma extensão máxima, comprimento máximo. 100 metros para o TP, coaxial, acho que era 90, se eu me lembro, que eu já instalei rede coaxial. Por que isso acontece? Quando o sinal é inserido aqui, ele sofre atenuação e vai diminuindo, correto? E aqui, por exemplo, esse cara, vamos supor que 100 metros era aqui e ele tem 120 metros. Então, pode ser que a representação do bit no cabo, nessa plaquinha aqui, ela não consiga perceber, porque foi enfraquecendo tanto, 5 volts, que está chegando 1 volt ou menos aqui, então ela não consegue saber a sequência de 1 e 0. Por isso que tem que ter o comprimento, isso é física, comprimento máximo de um cabo. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que quando você está com o comprimento máximo de uma rede, essa máquina quer transmitir e ocupar a estrutura dessa rede. Opa, deixa eu ver onde é que foi aqui. Foi aqui. Ela insere o fluxo de bits, os 0 e 1, e eles vão caminhando na rede. Fizeram um cálculo. Eles fizeram o seguinte, olha, quando essa máquina que está querendo transmitir, inserir o 50º12º bit, ela preencheu a rede toda. Cada plaquinha dessa aqui fica usando o CSMA para tentar transmitir se precisar, correto? Houve isso aqui é um algoritmo. E isso aqui fica dentro da plaquinha de rede. Fica rodando isso aqui. Eles colocaram uma regra, por isso que tem esse dimensionamento máximo também, eles aproveitam esse dimensionamento máximo, quer dizer o seguinte, quando essa máquina aqui inseriu o 50º12º bit do fluxo de bits que ela quer transmitir, ela preencheu a janela de transmissão da dimensão máxima da rede. O que quer dizer que não pode haver colisão depois disso, collision detect. O que essas plaquinhas de rede fazem? Passam a desabilitar o CSMA-CD após o 50º12º bit, porque, teoricamente, não poderia haver colisão. Então, elas não precisam do collision detect. Vocês concordam? Fizeram um cálculo, as dimensões de todas as estruturas físicas, quando essa máquina insere, se estiver na dimensão máxima, tá, gente? Do segmento, do cabo, ela estiver inserindo o 50º12º, ela preencheu o canal todo. Todas as máquinas estão sabendo que ela está transmitindo. Então, ela precisa fazer gestão? Não. E se ela tirar isso aqui da memória dela, assim, temporariamente, a velocidade dela aumenta. Né? É menos código para ela transmitir. Tá? Só que tem um problema. Que eu queria que você soubesse. Então, uma colisão, Marcelo, só pode acontecer quando uma máquina, antes da máquina inserir esse 50º12º bit, vocês estão corretíssimos. Vocês estão corretíssimos. A colisão não pode acontecer depois disso.
que aí economiza o processamento da plaquinha de rede, da máquina, etc. Mas, Marcelo, e se acontecer? Eu que fiz a rede aqui em casa, não sabia disso. Os cabos aqui são enormes. Se acontecer uma colisão após o 50º bit, isso se chama colisão tardia. A placa de rede não trata isso. E se ela não trata isso, quem vai ter que tratar? O seu sistema operacional, o seu Windows. Todo o processo que o seu Windows trabalha em erro de transmissão é mais demorado do que quando a sua placa de rede trabalha. Isso quer dizer que o seu sistema operacional vai ter que cuidar do problema de transmissão, e não mais a plaquinha de rede. Isso se chama colisão tardia. Excesso de colisão tardia na rede baixa a produção de transmissão. Mas o que é uma colisão tardia, Marcelo? Uma colisão tardia é quando ela acontece após a máquina que está detendo a transmissão, acontece após o 50º bit ser inserido no seu fluxo de informação. Legal, né? Tudo isso está no protocolo da camada de enlace. Aqui eu falo um pouquinho, tá, dessa questão e tal. Beleza, gente? Entenderam? O que é uma colisão tardia, o que quer dizer um preâmbulo, o que quer dizer um small frame delimit. Aqui está start. Tem umas literaturas que chama small, tá? Mas eu vou falar start porque está start aqui para vocês. Né? E o destination, o endereço MAC de destino, endereço MAC de origem, e o tamanho, o tipo, que é qual protocolo está encapsulado aqui. Ok? Deixa eu ver mais aqui se tem alguma coisa muito interessante. Você tem vários tipos de informação para dependendo do método de transmissão. Ah, eu quero saber lá o endereço, o MAC address da minha placa de rede. Vai em propriedade da sua placa de rede. Physical address, está aqui, ó. Tá? Aí, lógico, Marcelo, esse carinha aqui de baixo, nós vamos estudar demais esse carinha de baixo, tá? Esse endereço é mais simples. É só da minha máquina para uma máquina para o roteador. Esse aqui não. Esse pode gerenciar minha máquina na internet. E esses outros aqui? Calma, a gente estuda depois. Né? Servidor de nomes de internet. Aqui você tem, esse aqui possivelmente foi DHCP, então ele tem endereço, pegou o endereço emprestado, o tempo de empréstimo desse endereço aqui, depois a gente discute isso, tá, gente? E tal, esses carinhos aqui nós vamos estudar bastante. Bom? ipconfig, aqui tem o MAC address da minha placa de rede. Vocês não precisam preocupar, ele já vem por fábrica. Você pode alterar? Pode. Ele já vem, deixa o endereço que está lá, porque se tiver o mesmo endereço, a plaquinha de rede não funciona. Ah, Marcelo, mas aqui em casa eu um dia digitei o mesmo e funciona. Ele funciona por um tempo, gente. Depois ele vai ficando cada vez mais lento, até parar. Tá? Fica dando muito duplicidade. A composição, isso aqui não exige de vocês não, acho que nem conteúdo de vocês. A composição do endereçamento da plaquinha de rede, ele revela para você o fabricante e a sequência da plaquinha de rede. Se é Tricom, se é Realtek, vai por aí fora, tá? Deixa eu ver aqui. O Marcos pôs um negócio aqui. Que pode passar, não. Porque passa em um cabo de 100 metros. Ah, tá. Não, é o limite, né? Se funciona ou não, Marcos, às vezes funciona sim. Tá? Existe algum cálculo para saber quantos bits? Ah, tem sim. Nossa, eu tenho ele aqui. É a frequência. Você tem que quantos megahertz, né, suporta? Isso aí, então, você tem 10 megabits, 100 gigabits, então você tem frequências diferentes, quer dizer, velocidades diferentes de transmissão. Acho que eu tenho isso aqui. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse cálculo, deixa eu ver, acho que eu tenho esse cálculo aqui, quer ver? Mas que não é matéria de vocês não, tá, gente? O colega que você perguntou se existe como calcular a capacidade, existe sim. Existe esse cálculo, ele até não é tão complexo, não. Não, mas ele não é tão complexo, não. Deixa eu ver aqui se eu tenho ele aqui. Se é esse, não, eu te mando, tá, Marcos? Eu te mando essa transparência, eu tenho ele aqui. Uhum. Então, o maior tamanho é 1522 bytes, um frame, tá? Então, ele está aqui.
e o que tem estruturado na parte PDU. Esse material eu vou mandar para vocês, não vou tirar esses slides, tá? É um aprofundamento aqui, ó, tá vendo? IP é o código 0800, que fica lá dentro do LLC, Logical Link Control. Lembra que eu falei para vocês? Tá? E o IP tem o ARP, tem os outros protocolos que tem códigos ali. Aqui também, o que você queria... Ah, tá. Então, eu tenho aqui o tamanho, o tipo, eu tenho endereçamento MAC de origem e destino. Aqui é a parte de dados, e aqui no comecinho, o Logical Link Control, que é colocado aqui. O que é Frame Checksum? Essa aqui, acho que o Marcos que pediu, né? Não, o material eu coloco lá no ambiente, é meio dá muito trabalho. Mas, aqui tem um cálculo, tá? Eu tenho ele sim nessa transparência, mas eu já mostro para você. Nós vamos fixar no Frame Checksum. O que é isso? Se eu estou mandando um frame pela rede, pode ser que alguma informação desses bits aqui seja variada. Quando ele chega aqui no destino, ele tem que ser verificado. O que acontece com o frame? Eles criaram um campozinho que vem depois aqui, que é o FCS, Frame Checksum. Ele tem, como se diz, ele tem uma equação vamos supor, a grosso modo, tá, gente? O seu plaquinha de rede, opa, fiz besteira aqui. Ela olha a composição desses bits aqui e tem um resultado. Aí ela coloca registrado aqui, por exemplo, 16. Peraí, gente, que eu vou ter que fechar a porta aqui, tá ventando demais hoje. Então, só voltando aqui. Então, vamos supor, ele roda essa equação, esse algoritmo, então ele deu um resultado 16. Quando essa máquina destino recebe, ela olha os bits aqui e roda o mesmo algoritmo. Se der 16, está tudo ok. Se der 17, 0, 1, opa, essa informação chegou com erro. Ele apaga ela, tá? Porque não significa nada para ele, porque tem algum erro nesses bits, então ele vai poder entregar isso. Entregar uma informação trocada não pode. Então, esse campo Frame Checksum serve para isso. Serve para isso. Então, aí eu pergunto para vocês, isso aqui é só se cair na prova da Cisco, vocês tomem cuidado com isso. Qual a primeira informação que é interpretada quando uma plaquinha de rede recebe um frame? Vocês vão falar assim, é preâmbulo, depois esse, depois esse, depois... Não. Ele recebe tudo e calcula o frame checksum. Primeira informação interpretada é o frame checksum. Por quê, gente? Ele não tem que ler essa parte aqui toda? Interpretar? Lembra disso? Se houve alguma avaria nesses bits aqui, e se forem algum desses dados, isso aqui tornou-se eles inválidos, correto? Então, o switch ou o computador tem que ignorar essa informação. Porque nada está valendo mais aqui, ó, nesse cabeçalho aqui, ó. E nem nos dados, né? Pode ser um erro nos dados também. O Frame Checksum é que evita isso. Então, na pilha de protocolos, na camada física de enlace, se houve o erro de Frame Checksum aqui, ele nem entrega para a camada de rede. Não precisa, tem erro. Ele deleta essa informação. Então, a primeira informação que uma plaquinha de rede lê e interpreta é o Frame Checksum. Depois que ele vai para o endereçamento de destino, vê se é para ele, desencapsula e manda para a de rede. Legal, né? Pouca gente sabe disso. Qual a primeira informação que o computador... é o MAC address lá do destino, para ele comparar se é para aquela máquina. Não, essa é a segunda. A primeira é o Frame Checksum. E aqui, Marco, eu acho que aqui tem o cálculo que, assim, eu mando para vocês, mas isso aqui já não é um acrescento. Tá? Como é que eu calculo o tempo de capacidade de transmissão no meio? Aí eu faço o estudo do que é 1 milissegundo. Milissegundo é 10 elevado a menos 3, que é 1000, né? E vou por aí. Então, um segundo corresponde a 100 mil, 1 milhão, né? 100 mil, 1 milhão. 1 milhão de nanosegundos. Beleza, se é 1 milhão de nanosegundos. Numa rede 10 megabits, de SMA-CD,
um bit leva 100 nanosegundos para ser transmitido ali, que representa o 0 a 1. Então, um byte, que é 8 bits, leva 800 nanosegundos, são 8 bits. Então, um quadro, um frame, ele tem 512, não é isso? Então, ele leva 51.200 nanosegundos, que é 64 bytes, que é 512 bits. Então, se eu for fazer esse cálculo, eu chego aqui embaixo, ó. 0 em 1, 800 nanosegundos, o tamanho do frame aqui, 10 a menos 9. Isso quer dizer que em 1 segundo, eu consigo transmitir 19 mil em 10 megabits, gente. Isso aqui é 10 megabits, tá? BPS. B minúsculo, tá? Eu transmito 19.531 quadros. Isso aqui é só para vocês saberem como é que é a loucura de transmissão em uma rede. Eu estou falando 10 megabits. A sua rede aí da sua casa é no mínimo 100. Interna, né, gente? Não com a internet. Vezes 512 dá 9.999.872.000 bits por segundo. No mínimo, sua rede transmite, sua rede local. Não é loucura? Não é assim, uma coisa fantástica? Isso aqui é só para vocês verem, tá? Aqui eu explico como é que esse cálculo é feito. Não é só para você, isso aqui é para vocês entenderem a velocidade de uma rede. E as redes hoje são 100 e agora tem gigabit também. São 1000, né, que transmitem. E aí, um cálculo de referencial para vocês verem a eficiência do Ethernet. O Ethernet tem 98,7% de eficácia quando é transmitido no seu volume mais alto. Olha que interessante. Por que, gente? Porque aqui ele preenche a rede toda. E nem praticamente utiliza o Collision Detect. Então tem 98% de eficácia. Isso é muito bom. Hoje a gente consegue mais que isso, tá, gente? Quase 100%. Tá? E aí, para a gente terminar hoje, nós não fizemos intervalo de novo, vocês não me lembraram, falei isso para vocês, né? Então a gente termina um pouquinho mais cedo hoje, tá? Sem problemas. Um pouquinho demais, né, gente? 10 minutos. Nossa, que tempo esse, hein, que eu dei para vocês. Desculpem, tá? Vocês podem me lembrar. A gente tem 15 minutos de um horário para o outro. Mas aqui, para a gente fechar, se eu estou enxergando a rede na sua unidade lógica, então a primeira coisa que eu enxergo é o Ethernet, correto? Que é a PDU, que é o frame, que é o quadro da camada. Então, se eu peguei informação na rede agora, eu vou enxergar na frente o cabeçalho do Ethernet, correto? Nós acabamos de descobrir quem é. E o frame checksum, correto? Que está aqui embaixo. Olha como é que vocês já estão começando a entender uma figura tão complexa. Se você, então, desencapsular, tirar o cabeçalho do frame, do Ethernet ali, e claro que o checksum vai embora junto, o próximo cabeçalho que aparece para você é de quem? É o de redes. Ok, eu quero tirar o cabeçalho, então, de redes, para ver o que tem depois. Ah, cara, você consegue enxergar o cabeçalho da camada de transporte, que é esse aqui, ó. Olha como é que você já começa a entender uma figura complexa dessa. Peguei informação da rede. Primeiro cabeçalho, Ethernet, com o frame checksum. Desencapsulei, tirei ele. O que enxerga depois dele? O cabeçalho da camada de rede, que esse cara aqui com tanta informação. Ele não tem frame checksum, tá, gente? Ele só vem na frente mesmo. Ah, tirei esse cabeçalho aqui de rede. O que eu vejo? Eu vejo o cabeçalho da camada de transporte. Cada um desses campos aqui tem um significado. E uma parte do dado, que é essa aqui que vocês estão vendo. Só isso aqui que é dado, gente. É informação, ó. O resto tudo é cabeçalho. E a gente começa a entender como a gente captura a informação da rede, a gente começa a entender como é que são os cabeçalhos. Ok? Gente, sim, agradecer demais a paciência de vocês. Eu sei que o volume de conteúdo é muito grande, mas depois na parte do TCP/IP nós vamos para o cálculo, fica mais desenhando mesmo, tá? E aí eu queria ver com vocês, assim, as provas já estão habilitadas, tomem cuidado, lembrando quem chegou agora, que o badge, que é aquele distintivo digital que vai para as redes sociais, você só consegue se você passar com 70 ou mais da primeira tentativa. Vocês têm, acho que, 3 tentativas por prova. Tomem cuidado, porque depois das 3 não tem mais chance, tá?
Então, é o seguinte, quem fizer o badge, que é legal demais, que vai para o currículo de vocês, tem que passar com 70 no mínimo da primeira tentativa. Ah, mas e certificado? O certificado você ganha de qualquer tentativa que você consiga 70, tá? Então, vocês tomem cuidado com isso aí. E aí, vocês podem fazer no tempo de vocês. Então, a primeira prova, esse conteúdo vocês já têm. Nós já estamos preparando esse conteúdo aqui para a segunda prova. E aí, se tiver algum comentário, vocês podem colocar no chat aqui, que a gente... Não preocupa com presença, não, porque eu liberei vocês de assistirem a aula gravada, tá? Não se preocupem com isso, gente. Eu me preocupo mais com o aprendizado de vocês, tá bom? Agradecer, Matheus, Marcelo, Paulo, todo mundo aqui, Fabíola, Diogo, Isabelle. Temos várias meninas, sejam muito bem-vindas. Vocês vão ser tratadas com muito carinho e respeito por esse grupo. Marcelo Augusto, Borges, tem um monte de Marcelo aqui, a turminha do Marcelo. E aí amanhã a gente volta aqui, tá? Com vocês aí a partir das 19 horas. Grande abraço, gente. Deixa eu ver aqui. É isso. Para fazer a prova de CCNA, Marcos, vai precisar de CCNA 1, 2 e 3. Tá bom, eu esqueço o intervalo aqui. Tá? Então você tem que fazer 1, 2 e 3. Essa parte, mas o que você precisa para o CCNA dessa parte mais forte? IPv4, IPv6, tá? E modelo OSI. São as que podem cair outros conteúdos? Sim. Mas esses são os mais consagrados desse volume aqui. Tá bom? Abraço, gente. Fiquem com Deus aí.